Boa tarde para todos vocês, a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança. E como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. E a palavra de ordem profética para hoje encontra-se em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, irmãs, esta palavra é uma palavra assim maravilhosa. Por quê? Porque nós temos que aprender. Esse aí é um princípio que eu estou explicando para vocês, é um princípio de vida. Aqui diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que aprender a nos sujeitar totalmente a Deus, entregar mesmo a nossa vida a Deus, para que nós possamos resistir ao diabo. E quando nós resistimos ao diabo, então ele foge de nós. Pastora, como que nós podemos resistir ao diabo? Nós podemos resistir ao diabo quando nós fechamos as brechas. Sabe por quê que o diabo muitas vezes nos ataca? E o diabo vem com fúria para tentar nos destruir, para acabar com as nossas vidas. E muitas vezes estamos fracos e vulneráveis. Nós ficamos tão vulneráveis, tão fracos, quando nós abrimos brechas, que o diabo vem e nos destrói, acaba conosco. Porque o que ele precisa, o que o diabo precisa para me destruir, para destruir você? Brechas abertas. Quando nós abrimos brecha no mundo espiritual, então o inimigo entra por aquelas brechas. E o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a vigiar. Nós temos que vigiar nossa maneira de falar, nossa maneira de agir. Uma coisa que eu tenho feito ultimamente, irmãos, uma coisa que eu tenho feito muito, mas muito mesmo, é vigiado na terra. Porque tudo que a gente fala parece que se volta contra nós. Quando nós queremos nos justificar, você diz assim: ah, pastora, mas tem horas que a gente tem que reagir. Tem horas que acontecem casos que, se você não fizer nada, a pessoa vai lá e passa por cima de você, faz coisas erradas e começa a querer até mandar em você, e daí vai sufocando você, e você tem que reagir, você tem que falar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, quando nós abrimos nossa boca para reagir, então nós queremos nos justificar. Então nós deixamos Deus em segundo plano. Tudo tenho colocado na mão de Deus. Eu não reajo mais. Antigamente eu reagia. Assim, fazia alguma coisa que eu não gostava, eu já estava ali, com 4 pedras na mão, e já estava reagindo, já estava falando, já dizia tudo que eu sentia, dava maior confusão. E no final, aquela pessoa ficava como santinha na história e eu era culpada. E Deus permitia que isso acontecesse. Sabe por quê? Porque eu reagi. Quando você reage, você deixa Deus de lado. Nós não devemos reagir. Nós devemos o quê? Não devemos nos justificar. Devemos fazer o quê então, pastor? Nós devemos confiar em Deus. Aqui diz a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus. Por que a gente tem que se sujeitar a Deus? Porque é Ele quem cuida de nós. Nós temos o guarda de Israel que cuida de nós. Quando nós somos sujeitos, o que é ser sujeito? É ser obediente. Quando nós obedecemos a ordenança do Senhor, quando eu obedeço, quando você obedece a Deus, colocando Ele em primeiro lugar, prioridade na tua vida, Ele é o juiz. Quem que é o juiz? É Deus. Quem é que bate o martelo? É Deus. Quem é que nos justifica? É Deus. Então, irmãos, Ele sabe todas as coisas. Ele que vai julgar a minha causa e a tua causa. Se alguém se levantar contra você, não precisa você estar ali com 4 pedras na mão, falando, se justificando. Não, eu estou certa, a pessoa está errada. Não. Simplesmente coloca nas mãos de Deus. Senhor, pesa na balança, Senhor. Pesa na balança. E Deus vai pesar na balança.
Deus vai ver quem é que está errado, quem é que está certo. E aquele que tiver errado, o Senhor vai trabalhar na vida daquela pessoa. Então, irmãos, Deus vai colocar tudo em ordem. Nós não precisamos fazer nada, deixamos na mão de Deus. Não vamos nos justificar. Muitas vezes, irmão, dá muita confusão, dá muita briga, dá muito rolo, quando nós começamos a tentar nos justificar. E quando nós deixamos tudo nas mãos de Deus, deixando Deus trabalhar nas nossas vidas, deixamos Deus cuidar de nós, aí então, o que acontece? Nós estamos resistindo ao diabo. O que é resistir ao diabo? É você vigiar. Quando você vigia na terra. Então, o que acontece? Ele fugirá de vós. Quem que vai fugir? O diabo. Por quê? Porque ele vai rodear a tua vida. Ele não vai achar brechas para entrar. Eu vou fazer um exemplo aqui. Ele faz uma armadilha para você brigar com alguma pessoa. Aí aquela pessoa vem contra você, até ofende você, faz algumas coisas que você não gosta, mas você não reage, você fala, não vou reagir, fica em silêncio, fica calado, não fala nada, coloca nas mãos de Deus, Deus vai ter com aquela pessoa, e você não abriu brecha, você não brigou, você não criou confusão, e o Senhor vai resolver aquela situação para você. E o que vai acontecer? Você vigiou, você fechou a brecha, você resistiu ao diabo, então o diabo vai fugir de você. Por quê? Porque ele não conseguiu. Tentou, fez a armadilha, mas você não caiu na armadilha. Então, irmãos, hoje em dia, o vigiar é tão importante quanto orar. Porque muitas vezes nós ficamos se matando de orar, até jejuamos. Até lemos, ficamos horas lendo a palavra, buscando o Senhor, colocando a nossa vida no altar. Mas de repente, o diabo arma ali uma armadilha. E de repente, você acha de se justificar, acha de falar, acha de fazer alguma coisa. E naquele momento acontece uma grande contenda, acontece uma grande confusão. E você se mete em muitas coisas erradas que não era para se meter. No final, aquela pessoa que até que te ofendeu, aquela pessoa sai como santo na história e você sai como culpado na história. E daí o diabo ainda ri de você. Sabe por quê? Porque ele falou assim, fiz a armadilha e ela caiu lá dentro da armadilha. Você resistiu ao diabo? Não, você não resistiu, você caiu na armadilha do diabo. Mas você quer ver o diabo ficar furioso, é quando ele faz uma armadilha para você cair na armadilha e você não cai na armadilha. Aí ele fica furioso e ele é obrigado a fugir. Irmãos, aqui em Efésios 6, acabei de lembrar aqui agora. Efésios capítulo 6. Vamos achar aqui onde que está Efésios. Está aqui, ó. Efésios capítulo 6 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Mesmo a gente com a armadura, mesmo você resistindo, você ainda tem que ficar firme. Porque os dias são maus. Estamos no tempo de guerra. A guerra está travada aqui no mundo espiritual. E só vai vencer aquele que tiver prudência. Aquele que tiver ali alicerçado com Deus e confiando no Senhor, se sujeitando a Deus. E aqui diz também, achei muito bonita essa parte aqui, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas do diabo. O diabo é astuto. Ele veio para matar, roubar e destruir. O que ele quer fazer? Ele quer destruir com a minha vida, ele quer destruir com o meu casamento, ele quer destruir o meu ministério, ele quer destruir a minha vida financeira, a minha saúde. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resistir, eu tenho que me sujeitar a Deus.
corpo, alma e espírito. Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajuda, me dê força, me dê graça. Pede ajuda para Deus, pede para o Senhor ajudar você. Ele é o guarda de Israel, ele vai te guardar. Mas só que tem uma coisa, você também tem que fazer a tua parte. Deus faz a parte dele, ele te guarda. Mas você também tem que vigiar com a tua boca. Muitas vezes, irmãos, nós começamos a falar coisas que não é para falar, falamos na hora errada. E tem uma coisa, a Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis. Quando nós se iramos, porque nós somos seres humanos, todo mundo pode se irar. Pastora, não é certo se irar, eu sei que não é certo, mas nós somos carne, enquanto estivermos na carne, vai vir uma ira sobre nós. Mas a gente tem que aprender a ter domínio próprio. Você pode se irar na hora, mas você tem que aprender o domínio próprio a se controlar. E você não pode abrir a boca, você tem que ficar assim, ó. Fecha a boca. Mas pastora, aquela pessoa me ofendeu, aquela pessoa falou coisa que eu não devia falar, aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Fica quieto, não se justifica, não se justifica. Entrega nas mãos do Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Ele vai te justificar. E depois, irmãos, quando ele te justificar, você vai ver que você vai sair como vitorioso. Mas agora, se você tentar com a tua própria carne se justificar, então aí o teu adversário vai sair como vitorioso e campeão e você sai derrotado e frustrado. Já aconteceu várias vezes de eu tentar me justificar, eu tentar resolver as coisas com a força do meu braço. E quando eu fiz isso, eu saí derrotado. Mas já aconteceu também de pessoas se levantarem contra mim e eu fiquei quieta, entreguei nas mãos do Senhor, confiei nele e Deus realizou a obra e eu saí mais do que vencedor. Nós somos mais que vencedores, eu sou mais que vencedora, você é mais que vencedor. Aprenda a vigiar na terra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aprenda esse princípio. Se você aprender esse princípio na tua vida, você será uma pessoa mais do que vencedora. E o diabo não vai poder destruir nem teu casamento, nem a tua vida financeira, nem os teus negócios ali que você tem planejado, nem o teu ministério. Nada. O diabo não vai conseguir destruir nada nesse mundo. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir destruir. Sabe por quê? Porque Deus está na tua frente. Você se sujeitou a Deus e você está resistindo ao diabo. Você gostou desta palavra? Se você gostou dessa palavra, então eu gostaria que você se inscrevesse. Quem sabe é a primeira vez que você está vendo esse canal, quem sabe você não me conhece. Sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, daqui da Igreja de Paranaguá, Paraná. E quem sabe você diz assim, nossa, não conhecia essa pastora, mas gostei muito dessa palavra. Então, ali ative o sininho de notificações, compartilhe e se inscreva no meu canal, ajude o meu canal. Então vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é verdade, Senhor, isso daqui é uma grande verdade. Muitas vezes nós temos como derrotados, Pai, mesmo estando com a razão. Mesmo estando com a razão, saímos como derrotados, Pai. Porque o inimigo, ele é sagaz, ele é terrível, ele faz mesmo armadilhas contra nós, ele é astuto. A Bíblia diz que ele é como uma serpente. Ele realmente faz armadilhas terríveis para nos derrubar. Mas nós temos que ter domínio próprio, controle sobre as nossas vidas. E temos que confiar, nós temos que se sujeitar ao Senhor. E temos que confiar que o Senhor vai guerrear em nosso favor. Que o Senhor vai nos dar vitória. E que o Senhor vai ali, Pai, eliminar os nossos inimigos. Nós não estamos lutando contra a carne nem contra o sangue. São contra principados e potestades. O nosso inimigo não é o nosso irmão. O nosso inimigo é Satanás. E o Senhor vai derrotar Satanás nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda a fechar todas as brechas. Nos ajuda a vigiar, Jesus. Me ajuda a vigiar. E que os meus irmãos e as minhas irmãs aprendam a vigiar. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre.
Amém, Jesus. Glória a Deus.